Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo com os irmãos aqui, que é incrível, irmão, a que ponto nós chegamos. Isso é o cúmulo do absurdo. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos, muito cuidado mesmo. Isso é o cúmulo do absurdo, irmão. Isso é a verdadeira heresia. É por isso que muitas vezes essas denominações acabam sendo chamadas de seita, irmão, porque é loucura. Preste bem atenção nesse vídeo aqui. Adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Sim. Se o Adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Apocalipse indica, no capítulo 12, 17, que a igreja verdadeira observa toda a lei de Deus, inclusive o sábado. E tem Apocalipse 12, 17 diz que a igreja verdadeira é a que observa toda a lei de Deus. Vamos ver o que diz Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos. Aqui não está falando lei. Os que guardam o mandamento. Há uma grande diferença entre o mandamento do Senhor e a lei. Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Guardam o mandamento e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui não está falando que a igreja verdadeira é aquela que guarda a lei. Não existe isso aqui em Apocalipse 12, 17. Mas vamos lá. Tem um profeta moderno e nós temos em nossa história o ministério de Ellen G. White. Nós acreditamos sinceramente nisso. Opa! Nós, que? Ellen G. White? Aqui fala que a igreja verdadeira dá um testemunho de Jesus Cristo. Igreja verdadeira não é que dá testemunho de uma mulher ou de um homem. Não. Aqui diz em Apocalipse 12, 17, que ele acabou de referir, diz que a igreja verdadeira é a que dá testemunho de Jesus Cristo, não de uma mulher. Acreditamos sinceramente nisso. Cândida. Existiu outros profetas da igreja adventista ou só existiu a Ellen White? Chamada por Deus como profetiza só Ellen G. White. O quê? Chamada por Deus só Ellen G. White? Que é isso, meus irmãos? Aonde que nós chegamos, irmão? Irmãos, não tenho nada contra religião nenhuma, mas a gente tem que combater a heresia. A gente não pode aceitar, irmãos, aquilo que é antibíblico. Não existe. Irmãos, nós fomos chamados para dar testemunho de Cristo e não de homens. Preste bem atenção. Vou acrescentar mais um detalhe que eu não dei para vocês. Além desses 4 testes que eu falei para vocês, que Ellen G. White passa, quando o profeta Daniel entrava em visão, alguns efeitos sobrenaturais aconteciam sobre ele. Por exemplo, ele não respirava. Então, o sinal que é profeta de Deus é não respirar quando está tendo visão. Eu nunca vi a Bíblia mencionar isso com Jesus, nem com os apóstolos. Nunca vi. Isso não é base para se identificar alguém como um profeta de Deus. Quem foi que disse que isso é base? Não respirar na hora de uma visão como base para dizer que alguém é o profeta verdadeiro de Deus? Irmãos, a que ponto nós chegamos, irmãos? Daniel, quando em visão, ele não respirava. Ellen G. White, quando tinha suas visões, e Deus deu a ela cerca de 2.000 visões e sonhos, nesses 70 anos de vida, de ministério melhor, Ellen G. White também não respirava. Irmãos, é triste. É muito triste isso. E a gente fica triste por ver que existe no nosso meio pessoas propagando uma heresia como essa, irmãos. Dando testemunho de uma mulher, dizendo que são a única igreja verdadeira, porque guarda a lei. Irmão, ninguém vai ser salvo porque guarda a lei. Nunca houve sobre a face da terra nenhum homem que conseguiu guardar a lei. Jesus, ele veio exatamente por causa disso, porque todos nós estávamos condenados, porque não conseguimos guardar a lei. Jesus veio cumprir a lei por nós e nos dar o direito à salvação pela graça, um favor não merecido, porque para merecer a salvação tinha que guardar a lei, mas ninguém conseguiu guardar a lei. E agora, irmãos, nós somos alcançados por um favor imerecido. E agora vem dizer que a igreja verdadeira guarda a lei? Aonde, irmãos?
que existe isso. Jesus Cristo, ele deixou bem claro, irmãos, que os seus discípulos, preste bem atenção, seriam testemunha dele. Nós temos que dar testemunho de Cristo somente, irmãos, nem de lei e nem de profeta. No momento da transfiguração, em Mateus 17, Jesus no alto do monte, aparecem ali Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias os profetas. Mas uma voz brada do céu para todos que estão ali escutar, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouve. Ou seja, vocês não serão guiados pela lei e nem pelos profetas. A partir de agora vocês são guiados pelo meu filho amado. Jesus é o próprio que vai dizer em Mateus 23, a ninguém na terra chameis vosso guia, um só é o vosso guia. E esse é Jesus Cristo, irmão. Irmãos, a Bíblia é categórica em dizer, no livro de Mateus, capítulo 28, aqui no finalzinho do capítulo 28 de Mateus, a Bíblia vai dizer bem assim, ó, portanto, ide, lá no versículo 19, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu, ensinando a guardar tudo que eu, quem é eu que está falando aqui, irmão? Jesus, ensinando a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado. Irmãos, nós devemos ensinar. A palavra é categórica. O evangelho se consiste em ensinar o que Jesus ensinou. Que as pessoas devem guardar o que Jesus ensinou. Não que um homem ou que uma mulher que se disse profeta, só porque não respirava para ter. Não, irmão, pelo amor de Deus, irmãos. Isso é o cúmulo, irmão. Pelo amor de Deus. Ensinando a guardar o que eu vos tenho falado. E Jesus é categórico em dizer para os discípulos: ser-me-eis minhas testemunhas. Toda e qualquer religião que der testemunho de qualquer outra pessoa que não seja Cristo como meio de salvação, isso é seita, irmão, é heresia. O caminho para a salvação não é a igreja A, nem B, nem C. O caminho para a vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré, é seguir a Cristo e não o ensinamento de um homem, de uma mulher, a não ser que esse ensinamento deste homem e desta mulher seja um ensinamento não que foi revelado agora para ele, ou que foi revelado há 70 anos, 80 anos, 90 anos atrás. O ensinamento do homem e da mulher de Deus tem que ser aquilo que já foi revelado, já foi ensinado por Cristo Jesus. Não existe ensinamento novo. O ensinamento que nós devemos seguir é o ensinamento que foi deixado por Jesus Cristo. Este é o ensinamento que levará pessoas à salvação. Irmãos, isso é a verdadeira heresia. Cuidado com o que você escuta. Não ouça esse tipo de palavra, de evangelho. Isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. Cuidado. Cuidado. Amém, meus irmãos? É a palavra, irmãos. Não existe salvação fora disso daqui, irmão. Não é pastor fulano, beltrano, cicrano, não. É o ensinamento de Jesus. Meu irmão, se você for pregar, prega o ensinamento de Jesus. Prega o que Jesus ensinou. Ninguém será salvo por obedecer à lei. A igreja verdadeira, para com isso, não é a que obedece à lei. Não existe igreja que obedece à lei. Não existe igreja que vai ser salva porque obedece à lei. Existe uma igreja que vai ser salva porque foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque tem lutado para obedecer os seus ensinamentos, seus mandamentos. Medite nessa palavra, meus irmãos. Esse é o canal Boas Novas do Evangelho, com esse amigo e irmão que vos fala, Pastor Paulo. Tenham todos um ótimo dia de sábado, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Se sentir no coração, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se quiser se inscrever no nosso canal, desde já eu agradeço, em nome de Jesus.